Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on. Hoje conversando com Márcia Milhazes, proponente dos projetos Pássaros e Sonho de Primavera. A Mostra Arte.on é viabilizada por meio de Lei de Incentivo à Cultura. Tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe e os patrocínios são da Adami, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Vianmac e Dicomp. A realização é da Benet Produções Culturais, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou a Betina, uma das produtoras do festival, e seja muito bem-vinda, Márcia. É um prazer falar aqui com você. Também um prazer enorme desse projeto tão especial e tão urgente, né? E um prazer falar aí com todo o público que vai estar nos assistindo. Que bom, Márcia. Márcia, essa conversa aqui é para a gente conhecer um pouquinho os artistas, né? E as obras que foram selecionadas. Então, acho que você pode falar um pouco sobre a sua trajetória, o que você faz, quais são as suas motivações. Bom, eu sou originalmente uma bailarina, né? Onde eu passei me formei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu fui bailarina clássica, depois me encontrando com a dança moderna de importantes companhias, como Lourdes Bastos, dentre alguns outros fora do Rio, e até que eu cheguei encurtando bem na dança contemporânea na Inglaterra, onde eu morei muitos anos, e concluí também uma pós-graduação dentro do Laban Center, no universo coreográfico, que já muito mais jovem já tinha tido uma pequena companhia com uma grande amiga bailarina. Enfim, esse mundo coreográfico me convocava num outro campo, né? Num outro mundo da arte. E eu sou uma coreógrafa, onde eu tenho uma companhia há 26 anos. Desde que eu voltei para o Brasil, eu montei a Márcia Milhazes Companhia de Dança. Ai, que legal. Que legal. E sobre os vídeos, o que você pode falar pra gente? Bom, eu acho assim, os vídeos realmente me jogaram num outro mundo do conhecimento, porque, como lhe falei, eu sou uma mulher absolutamente imersa na questão e nas problemáticas do gesto, né? O gesto, para mim, e o movimento são esse grande tronco de estudo, né? Como você sabe, a dança, a coreografia, ela é uma inteligência física, e eu me mergulho absolutamente dentro desse corpo, esse corpo artista e esse corpo que vai tratar desse mundo imagético atravessado pelo real, e pensarmos assim as minhas obras e outros meios que atravessam e são parte desse lugar que fala de nós, né, como a arte, né? Porque a arte, ela fala de nós, ela é sobre nós, né? E ela convoca o sujeito na possibilidade de um canal de expressão muito forte, emocional, né? Onde ela valoriza o sujeito, me parece, em si. Bom, eu sou completamente afastada da cultura virtual. Isso é muito curioso o que aconteceu comigo, porque com todas as minhas celebrações das tecnologias, de toda essa evolução que também é perceptiva sobre a vida, mas só para te dizer, eu tenho muito livro na minha casa, não tenho vídeos, quase pouquíssimos vídeos, e interessante observar isso, que apesar de eu ser uma amante do cinema, eu amo o cinema, eu não gosto, em geral, dos vídeos de dança. Talvez exatamente que tipo de olhar, como eu sou muito interessada nessa pesquisa sobre o humano, essas relações do humano e esse corpo humano e como ele vai, dentro da minha estrutura, se desenvolver, talvez me incomodasse esse lugar do videodança, que eu estou falando especificamente. O que ocorreu foi realmente algo
de se celebrar, porque eu estava num processo profundo do meu trabalho quando a pandemia entrou. Uhum. Eu já não pude ver, como tanto todos nós, já tivemos que no dia 19 de março de 2020 entrar em isolamento social. E aquilo realmente é algo muito dolorido para todos nós, muito pungente. E eu falei, não, eu não posso deixar de ver os meus intérpretes, né? Uhum. De continuar a minha voz, a essa pesquisa da nossa voz. E aí eu propus para os meninos, a gente de alguma forma, ninguém sabia também, cabe ressaltar a dimensão que isso Sim. ia gerar nas nossas vidas, no mundo como um todo. E aí eu realmente abro o computador, convoco os meninos para estarmos passando nossos trabalhos, etc, etc. E aí até que eu vi que realmente o caminho daquele isolamento social era muito forte, né? E eu, conversando com o meu intérprete, Domênico Salvatore, eu também descobri, dentre muitas coisas lindas nele, que ele tinha tido uma vivência nesse mundo da arte gráfica, nesse mundo do computador. E eu comentando, olha, as pessoas falam tanto sobre o meu trabalho, às vezes até um lugar cinematográfico dele. Uhum. Quem sabe eu talvez começar a pensar sobre isso de alguma maneira. Então, bom, tentando encurtar muito, ali se começa um processo sem volta, Uhum. onde o que ocorreu, Betina? Eu começo a montar cenas coreográficas. Eu acho que é importante dizer, importantíssimo dizer, que todo esse trabalho, Pássaros e Sonho de Primavera, ocorreu ainda com mais propriedade, porque realmente havia um trabalho de anos sólido, presencial com meus intérpretes, Uhum. né? Eu agora mesmo estou aqui na casinha da companhia. A gente começa cedo, vamos até tarde, da parte da tarde, todos os dias, ininterruptamente, né? Uhum. Nunca paramos. Então, esse lugar onde você valoriza o processo, onde você valoriza esse testemunho, né, da vivência que só o processo pode fazer, né? Uhum. Só o processo que vai lhe confrontar os seus problemas, né? Desejar esses problemas para que a sua linguagem ela possa existir e aí essa voz possa existir plena, Uhum. capaz de envolver o outro, de dividir com o outro esses lugares, fez com que, como se eu, Ana Amélia e Domênico, o computador não nos Não. afetasse. Uhum. A gente se embrenhou e as curiosidades. Na verdade, eram cenas que eu ia montando. Ana Amélia transformou a sala dela num espaço cênico. Domênico transformou o quarto dele num espaço cênico. As cenas eram gravadas pelo celular de cada um. As Uhum. luzes, tudo era montado. Todas as imagens que vocês veem é feito pela gravação do próprio intérprete, onde eu ia orientando as posições, né? Aí sim, tampava o armário embutido do Dom, fazendo uma grande parede branca. Ana Amélia transformava o parquet do chão dela num grande chão branco. E aí, figurinos eles tinham em casa, e essas filmagens eram diariamente realizadas, revistas, sendo colocadas num grande arquivo, e eu, paralelamente, como eu sou muito cuidadosa com ética, eu me adentrei nos bancos de dados sem fins Sim. lucrativos, não copyright. Uhum. E assim eu ia criando todo esse imagético, todos esses arcos poéticos que me desejava falar, e através dessa pesquisa que foi insana. Me parece, inclusive, que tem um grupo de estudiosos na USP que trata sobre artistas, pessoas ligadas ao cinema,
que são muito ligados à questão dos arquivos, Uhum. de não direitos autorais, mas isso eu conheci uma pessoa e ele disse, é um inferno, porque você imagina uma imagem e como você achar essa imagem dentro daquele Uhum. universo tão gigantesco. E aí eu fui... bom, minha irmã, a Beatriz Milhazes, que é uma pintora importante brasileira, e aí eu tirava fotos também com o meu celular, e essas fotos elas iam exatamente corroborando nesse lugar, nessa teia humana e de películas que aí sim, sem a ajuda imensurável de Ana Amélia e Domênico, e aí com o Domênico, com esse local onde ele realmente colocou a mão na massa e ele Uhum. pôde fazer nascer de uma forma técnica esses ciclos de experimentações que a gente vivenciava e que se tornou esse grande campo aí, Pássaros e Sonho de Primavera. Que bonito, que bonito. É muito lindo de ver o vídeo, assim, porque a gente vê toda uma sobreposição de imagens, Exato. né? Que dá a entender, assim, que eles estão dançando juntos, que eles estão juntos, mas ao mesmo tempo eles não estão juntos, né? Exato. Essa dualidade, assim, que dá muito para perceber que que faz parte de um processo, que veio um processo que, que, que estavam juntos e que daí foi separado por causa da pandemia Absolutamente. e juntado no digital ali. A gente Absolutamente. consegue ver esse caminho muito, muito legal, assim. E também você imagina aqueles foram milhares de takes da Ana Amélia que eu ia falando, Ana, você vai ter que gravar na sua sala do lado esquerdo para Uhum, caminhar, quer dizer, eu ia montando essas milhares de cenas. O sim, arquivo nosso é uma coisa imensa, sim, com exatamente para certeza. que na hora dessa composição, né, desse grande bordado de imagens que, como você fala, se sobrepõem, porque na Uhum, verdade, quando você olha a minha própria obra, ela é muito carregada de gestos, onde ela até ela busca a simplicidade, mas é porque são esses gestos quase como um peso da palavra uhum. que vão que emanam do corpo, né? Eu até tenho um amigo que falou que o meu trabalho não tem acessório em cena, porque na verdade eu trabalho em silêncio. Eu não penso em adiantado no cenário, Uhum, né? Eu não estou pautada no cenário para fazer aquela criação, eu não estou pautada no figurino para fazer aquela criação. Então, é exatamente esse local do humano, dos meus intérpretes, né? Esses artistas, Ana e Dom, que e dali a gente vai criando toda a nossa história e toda essa fantasia que me interessa falar. uhum. Entende, Betina? Acho que cada vez mais, inclusive após a pandemia mesmo, a gente percebe esse mundo tão afastado do sensível, né? Tão descrente no outro, né? Pelas Uhum. próprias ações. Parece que, inclusive, infelizmente, essa vivência tão dolorosa da pandemia me parece que não corroborou para que a gente pudesse celebrar mais, estar com o outro, né? Viver a sua família, viver os seus Sim, queridos, né? E sim. aqueles, inclusive aqueles que você jamais o conheceu e que você deve respeito sempre, né? Uhum, Sempre respeito. Então, para mim, essa é a base do meu trabalho. Então, uhum. quando nós ganhamos o prêmio em Berlim, eu era sempre a diretora falava, a videomaker, eu falei assim, não, jamais me chame disso, primeiro que eu sou primitiva, eu sou uma coreógrafa, eu sou uma coreógrafa e apenas foi a necessidade de não parar a minha voz e a pandemia só me deu ainda mais
eu diria que respostas sobre o meu processo, sobre a relação tão especial com os meus intérpretes e as questões que tantas outras que eu desejo. Agora, nesse instante, eu estou abraçando, porque eu estou em pleno trabalho de criação, que eu Que estreio uma legal. obra nova. Que legal. Que legal. Muito bonito, Márcia. Suas palavras são muito bonitas. Obrigada por Muito essa obrigada. conversa. Muito bom. Imagina. Então, A gente, a gente já está caminhando para o final, então se você quiser compartilhar mais alguma coisa. sim, eu queria agradecer demais. Vocês não sabem o presente que vocês nos deram, porque o projeto em si ele é singular na questão de levar isso urbanamente, né? De deslocar essas imagens de tantos artistas que estão junto comigo, desse olhar para a arte, né? Porque a arte é isso, né? Ela sinaliza questões muito importantes no sujeito, né? Ela em si, ela é social, né? Ela fala da sua cultura, das suas raízes, né? E ela mexe realmente em estados da alma que eu acho que não tem outro lugar para fazer, né? Tem Com que ser a certeza. arte que... Então, eu só posso... É só celebração e agradeço de coração. Eu, Ana e Dom, assim, é só amor para vocês, a todos os Que bom. artistas envolvidos. E Obrigada. salve, salve, Obrigada. salve o projeto. Então, lembrando que esses 2 vídeos da Márcia, né, que a gente vai poder ver amanhã, a partir das 7h30, no YouTube da Bennett Produções Culturais, lá no canal. Os vídeos estão sendo exibidos nas terças, quintas e sábados, mas ficarão lá no canal para quem quiser assistir em outro momento também. E essas nossas conversas estão acontecendo nas segundas, quartas e sextas. Então fica o convite aqui para vocês acompanharem o nosso trabalho. E lembrando também que no domingo, parte do acervo da mostra Arte.on, ela tem acessibilidade, vai ser exibida com acessibilidade, com tradução de Libras e audiodescrição. Então, o vídeo Sonho de Primavera vai ser exibido com essa acessibilidade no próximo domingo. Ai, que lindo! Eu adorar tudo que você puder me mandar de material, porque isso é muito valioso para nós. Legal. É um aprendizado, então. Muito obrigada, Márcia, pela conversa. Obrigada Obrigada para quem está acompanhando a gente. Muito tchau, tchau. Obrigada.